Graças te damos, Senhor, por mais um domingo, meu Deus, e poder estar aqui, Pai, reunido na Sua presença, para estar aqui para aprender a Sua palavra, Pai. Venha com o Seu Espírito trazer discernimento sobre a nossa aula, sobre esse ensinamento, Senhor, que a gente venha aprender. Abra nossa mente, nosso coração, para que a gente possa sair daqui mais sábio, Pai, como Sua palavra diz, e que nada que a gente aprenda aqui seja em vão, Pai. Que tudo aquilo aprendido aqui a gente consiga colocar em prática, porque é para Sua honra e Sua glória, meu Deus. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sabedoria da vida cotidiana, a nossa aula de hoje, dando início ao capítulo 4. Então a gente passou pelos provérbios de 1 até o 9, onde a gente viu que Salomão, em Provérbios, ele está ensinando o seu filho. A primeira parte, ele ensina o jovem sobre a sabedoria, a importância, o temor de Deus. E na segunda parte, ele ensina sobre a mulher sábia e a mulher loucura. E ele dá esse contraste. E nesse quarto capítulo agora, então, ele começa no 10 e vai até o 22. Aí ele queria ensinar o jovem, que era o seu filho lá, porque o jovem é sempre oscilante, né? A gente, quando é jovem, a gente está mudando o tempo todo os nossos pensamentos. E mesmo sendo há bastante tempo atrás, não era diferente. O jovem, ele é levado por conceitos, por influência de amigos. Ele não tem uma base formada ainda para ter uma opinião concreta. São dois extremos da vida que a gente tem, né? Quando a gente é jovem, a gente muda demais nossos pensamentos de acordo com as nossas amizades, com a nossa vivência, onde a gente está. E quando a gente é velho, a gente também não quer mudar, né? A gente tem um pensamento e acha que aquilo ali é verdade absoluta e também não muda. E o Salomão ensina aqui a sabedoria, porque o sábio, ele está sempre aprendendo. Não é ruim mudar de opinião, é ruim ficar com a opinião errada e levar ela para sempre. Então é muito importante que a gente venha saber aprender a importância da sabedoria. E toda a sabedoria, ela vem de Deus. A maior sabedoria foi Jesus encarnado na terra. Ele é a própria sabedoria. Então agora a gente vai ver do 10 ao 22. Eu gosto sempre de começar as aulas lendo os versículos da aula. Só que se eu for ler do 10 ao 22, a gente vai passar aqui só lendo. Então eu não vou começar como de costume. Então eu vou pular essa leitura, mas peço que os irmãos em casa, se puder ler, leiam, porque é muito importante. E ali ele vai dar vários aforismos pra gente, que são formas assim sucintas de ensinamento, sempre com um viés moral sobre aquilo ali. E ele trabalha também muito o contraste. Como a gente viu na aula anterior, ele deu o contraste da mulher sábia, que é aquela maravilhosa, que ela edifica o seu lar, ela é valiosa, tem riqueza, ela oferece crescimento, ela oferece a honra. O homem que acha a mulher sábia e caminha com ela, com certeza ele vai prosperar. Mas ele também falou do contraste, que é a mulher loucura, que é aquela mulher malandra que está sempre te levando para coisas erradas, que está te induzindo ao erro. E ela faz convites para coisas escondidas, loucuras de forma geral. Esse é o esboço de Provérbios. A primeira parte lá foi a que a gente já viu na primeira aula com o Anderson, depois a Solange, e acho que a última aula foi do Cleiton, não? E agora a gente entra na parte ali, que é o Provérbio de Salomão, que o nosso livro chama de coletânea, segunda coleção. Então, ele fala na primeira parte, ensinamento para o filho, que é a parte pedagógica.
que é a parte pedagógica da coleção, que o filho deveria saber, e depois ele agora vai dar o ensino prático. O contraste, na segunda coleção, ele faz a aplicação do contraste apresentando entre a mulher sabedoria e a mulher loucura, e a família, que é a coleção 2. Também tem início com uma chamada para atenção sobre o que o pai e a mãe têm a dizer. Um chamado para que o filho não despreze a sabedoria do pai e da mãe. Isso para nós ficou tão evidente como nos lembrar do versículo que ele diz assim: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. O filho, então, ele tende a imaginar que se ele fizer qualquer besteira, ele vai estar deixando sua mãe triste. Quantas vezes aqui a gente para pensar antes de fazer alguma coisa na nossa mãe, nos nossos pais? Quantas vezes a gente para pensar se a gente está alegrando ou não o coração de Deus? Porque aqui Salomão está ensinando seu filho, que era um príncipe, que ia vir a reinar. Mas é um livro de sabedoria para a gente, para o nosso coração. Então, antes de fazer qualquer coisa, a gente ora, a gente mede os nossos atos, as nossas atitudes, se está alegrando, se está agradando a Deus, ou a gente sai fazendo e depois a gente vê o resultado. Então é essa sabedoria que Salomão vem trazer para a gente. Pensar antes de fazer é uma das maiores formas de sabedoria. E dentro dessa parte do Provérbios ele dá várias lições sobre isso. E Provérbios 10:1, se puder abrir aí a Bíblia, por favor, a gente vai ver o que ele fala pra gente. Right? O justo em contraste com o perverso. Provérbio de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. O tesouro da impiedade de nada aproveita, mas a justiça livra da morte. Então, Salomão aqui deixa bem claro pra gente que se fizermos algo errado, vamos estar entristecendo o coração da nossa mãe e não vamos estar alegrando o nosso pai. E aí a gente entra na ponto 2 da nossa aula: o justo versus o perverso. E aí ele ensina pra gente o contraste entre o justo e o perverso e como lidar com as riquezas. Dentro disso, algumas aplicações de sabedoria para a nossa vida cotidiana, como por exemplo, usar o dinheiro com sabedoria, como os sábios usam o seu dinheiro e como aproveitar os nossos recursos financeiros. O justo, ele sabe fazer isso, ele usa o seu dinheiro de forma correta. Já o perverso não. Todas as coisas procedem de Deus, tanto para o justo quanto para o perverso. Agora, o que a gente vai fazer com ele é o que vai nos tornar justos e perversos. Deus não nos cria já para ser justo ou para ser perverso. É o nosso coração que nos conduz a isso. Quando a pessoa ela idolatra o dinheiro,
e ela começa a juntar riqueza de forma que ela não tem compaixão mais com as pessoas, que ela não olha mais para o seu irmão e ela só quer aquela riqueza e acumular, e ela explora os outros para juntar, ela passa a ser perversa. Mas do mesmo jeito que você trabalha, conquista o dinheiro, usa esse dinheiro para trazer prosperidade na vida dos seus irmãos, você coopera com a igreja, você traz o seu dízimo, você ajuda em outros projetos, você é justo. Então, mesmo o dinheiro, ele pode te tornar justo ou perverso. O que vai diferenciar é o que você faz, é a sua atitude, é o seu coração, é o seu interior. Não é o dinheiro. O dinheiro por si só ele não é mal. A gente costuma muito ouvir, né? O dinheiro é o mal de todas as coisas. Não é o dinheiro que é o mal. O dinheiro ele vai trazer a sua personalidade que está oculta. Quando a pessoa passa a não pensar que não precisa mais de Deus, consegue fazer todas as coisas, atingir todas as suas vontades por meios próprios, ela deixa Deus de lado e começa a agir por si. A gente vê isso aí quando a pessoa é rica. É muito mais fácil, né? E quando a pessoa é pobre. Quando ela tem dinheiro suficiente para atingir todas as suas vontades, a primeira coisa que ela faz é deixar Deus de lado. Então, não é o dinheiro que fez ele deixar Deus de lado, já é o interior dele. E Salomão nos ensina como lidar com essas riquezas, para que a gente não venha se tornar um perverso. Usando o dinheiro. Ponto A. O justo honra a Deus com seus bens. Aí vamos lá em Provérbios 3, 9 e 10. Eu botei até ali no slide, não precisa nem abrir a Bíblia, não. Só acompanhar ali. Vocês conseguem ler? Tá dando para ler direitinho ali na televisão? Honre ao Senhor com os teus bens e com as premissas de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus largares. Aquele que honra a Deus, ele será recompensado. É impossível a gente fazer algo a Deus e Deus esquecer. Ele não esquece de nada que a gente faz, tanto para o bem quanto para o mal. Vamos ser julgados por nossas atitudes boas e por nossas atitudes ruins. Então, se nós honrar a Deus com todos os nossos bens, com certeza Ele nos recompensará. Os nossos celeiros transbordarão. O trabalho é fonte legítima de obtenção de recursos. Aí a gente vê lá em Provérbios 10, 4. O que trabalha com mão resima, empobrece, mas a mão dos diligentes vem enriquecer. Aquele que trabalha com preguiça, que não tem vontade de trabalhar, que trabalha reclamando, esse não vai prosperar. Mas a mão do diligente, aquele que faz com cuidado, que faz com atenção, ela vem enriquecer-se. Então, a gente acha que está trabalhando, a gente está enriquecendo nossos patrões. Tem uma frase eu já sou péssimo de gravar nome, né? Quando eu tô aqui, então eu fico nervoso, fica mais difícil ainda. Lutero. O sapateiro chegou pro Lutero e perguntou: como é que eu faço para servir a Deus? E ele falou: faça o seu melhor sapato. Então, às vezes, a gente no nosso trabalho, fazendo o nosso melhor, a gente está servindo a Deus. Porque a gente está mostrando a personalidade de Deus através da gente. Muitas das vezes, a única Bíblia que as pessoas vão ler lá fora é a gente. É o que a gente demonstra, é o que a gente faz. Esses dias eu estava lá no meu trabalho, lá na sala. Aí segunda-feira, na segunda-feira teve um almoço. Na sexta-feira o pessoal me chamou para redimir uma discussão lá. E no meio dessa discussão era porque um dos meninos não queria participar do café da manhã do nosso supervisor.
Aí, primeira coisa que o outro falou, você é pastor. Aí o outro, que era espírita, começou a pular e dançar. Aí eu falei, tinham dois cristãos discutindo e o espírita dançando e pulando. E o outro me chamou para intermediar, porque o pastor não queria ir no café da manhã. Eu entrei e falei, cara, a gente não é obrigado a gostar de todo mundo e participar das coisas. Mas o que Cristo faria no seu lugar? Só perguntei isso e saí da sala. Deixei a discussão lá rolando. E fiquei de fora, porque minha sala, eu sou o supervisor, então minha sala é de vidro. Eu consigo ver. Não durou mais 2 minutos, eles acabaram a discussão e o outro estava no café da manhã. Então, o que a gente faz reflete o que a gente segue. Não é só o que a gente prega, não é só o que a gente fala. As nossas atitudes vão dizer mais sobre o que a gente vive, o que a gente é, do que o que a gente fala. Porque é muito fácil vir aqui falar sobre a Bíblia, ler, apenas ler aqui e ali fora ter outra atitude. Quantas pessoas lá, eu nem sabia que esse rapaz era pastor. Quantas atitudes você tem lá fora que demonstra a sua fé? Demonstra que você é aquilo que você prega. Tem pessoas que a gente só de olhar a gente sabe quem é. Você olha para aquela pessoa e fala assim, a pessoa ali é cristã. E tem pessoas que você não consegue identificar. Se ela não falar para você que é cristã, pelas atitudes dela você não vai descobrir que ele é cristã. O perverso transita entre a idolatria e a preguiça. Os filhos precisam valorizar o trabalho. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Cega é a primeira... Cega aqui que ele fala é a colheita. Então a primeira colheita lá, que é a parte mais dura da colheita, né? Quando os pés estão cheios. Então o filho que ele dorme no momento da colheita, se faz descansado, que não ajuda os seus pais, ele envergonha. E o filho que se junta no verão, aquele que trabalha, porque a gente vive num país que a gente trabalha o ano todo, né? Calor o ano todo. Mas tem países lá no norte que você só trabalha no verão e no inverno você vive daquilo que você plantou, que você colheu. E se você não trabalhar no verão, você vai precisar da ajuda de alguém para se manter no inverno. É igual a gente quando era criança, a formiguinha e a cigarra. Então, enquanto a formiguinha estava lá trabalhando lá, a cigarra estava só cantando. E quando chega o inverno, a cigarra não tinha o que comer. E ela dependia da formiga para sobreviver. Então Salomão ensina que a gente precisa trabalhar para não depender de ninguém. A lógica do reino de Deus é diferente. Vamos abrir lá Mateus 16, 25, 26 para ver o que fala. Olhamos? Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois, quem aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca de sua alma? Então,
A lógica do reino de Deus, ela é assim. Deus, ele usa o fraco. Ele não segue a lógica do mundo. A gente pode ver lá em Salomão, lá em Samuel. Quando Saul escolheu, o povo escolheu Saul, ele era forte, ele era um guerreiro. E Deus depois vai escolher quem vai substituir ele. E ele escolhe Davi. E ele fala para Samuel, não olha pelo tamanho, ele escolhe o menor. Então, a lógica do reino, ela é completamente diferente da lógica que a gente vive aqui na terra. Aquilo que a gente imagina, toda vez que a gente está cansado e fala, pô, agora acabou, perdi a batalha, entrego os pontos. Tem gente que chega a ponto de se matar, e dali daquela ponto, ele vira a chave e Deus mostra que ele é muito mais forte do que aquilo. E a lição ali aprendida torna você muito mais grande, muito maior, né? E você passa daquele ponto e todas as dificuldades você vê que não era nada, era só uma dificuldade momentânea. Todas as nossas lutas são para nos ensinar alguma coisa. Então, Deus, ele também é um pai que guarda, ele é um pai também que ensina. Ele, como o Senhor de Israel, deixou que o povo fosse invadido pela Babilônia, todo o povo tomado, e depois de novo por Roma. Era Deus disciplinando o povo. Então ele é um Deus que ensina. Então toda dificuldade, toda adversidade, ela tem um propósito. E a sabedoria de Deus, ela vem para nos ensinar isso. Não foi dada toda a sabedoria para que a gente entenda o mundo todo, mas para que a gente possa passar por essas atribulações na terra e ser próspero, amar a Deus e segui-lo. Ele compartilhou em sua palavra e muito mais. Ele apresenta aqui para nós a forma de ser suficiente, eficaz no que vivemos, na nossa vida, ter uma vida de retidão. E é para isso que ele nos ensina essa sabedoria. Para fechar essa parte do A, Provérbios 11, 24. A quem dá liberalmente, ainda lhe será acrescentado mais e mais. Ao que retém, mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Como a gente conversou lá no início, o avarento, ele guarda o dinheiro para si, acumula bens, e quando ele morre fica tudo aí. Ele acumula riqueza que enferruja, e ele não vai levar isso para o céu. Se a gente for lá nas pirâmides lá, quando os faraós morriam, eles enterravam até os seus servos. Mas, com certeza, no céu, as pessoas que ele matou quando ele morreu não são servos dele. Todo o dinheiro que ele levou, com certeza ele não levou, ficou lá. As pessoas invadiram as pirâmides depois e recastavam todas as riquezas deles. E acharam muitas relíquias lá, ouro, várias coisas. Então tudo que você juntar aqui na terra, vai ficar na terra. Então, a quem mais dá, mais receberá. E se você juntar pensando que levará para sempre, vai se perder. Então, como a gente leu lá em Mateus, se você trabalhar a sua vida só pensando aqui na terra, só correndo atrás de bens materiais, de riqueza, você vai perder a sua vida. Porque a vida pra gente que importa é a vida eterna. Não é essa vida que a gente está aqui. Aqui é só uma passagem. E o uso da língua. Salomão enfatiza que o justo está preocupado com o uso de suas palavras. A gente pesa as nossas palavras antes de falar. Quando a gente está naquele momento de fúria no trânsito, antes de xingar o irmão, a gente pensa que está desejando a maldição sobre a vida de alguém, às vezes até dos nossos próprios filhos.
quando você está naquele momento de raiva, acontece alguma coisa, quando quebra alguma coisa que tu tinha muito carinho. Mãe, principalmente, aquelas coisas que ficam em cima da estante de porcelana. Aí ela fala assim, ela para pensar no que ela está falando. Ela está tomando cuidado com a língua dela. Quando a gente senta na roda com os irmãos, que um levanta um assunto polêmico sobre o outro irmão quando está na roda, a gente está pensando naquilo que a gente está fazendo com a nossa língua. A gente está sendo sensato, a gente está sendo imprudente. Provérbios 8:10. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. O sábio de coração, aquele que tem no seu mais interior, tem no seu coração aqui, é como o ponto que mantém a vida. Eles sabiam lá atrás que se o seu coração parasse, a gente morria. Então, lá de dentro do nosso eu, a gente aceita os mandamentos? Todos os mandamentos? Ou a gente sai por aí com lábios, arruinando, igual um insensato, reclamando de tudo? Quem aqui não conhece uma pessoa reclamona? Não precisa cotovelar os amiguinhos. Quem aqui não conhece? Quem aqui não sabe alguém que qualquer coisa que fala, a pessoa reclama? Antes de começar a frase, a pessoa está reclamando. Então olha assim. Todo mundo tem, né? A família é bom por isso. A gente passa por uma experiência na família que a gente conhece todos os tipos de personalidade. E quando a gente começa a estudar um pouco mais sobre personalidade, a gente consegue identificar cada um ali. Mas a gente para raciocinar e ver sobre nós, o que a gente está fazendo. Porque é muito fácil a gente olhar do outro. É muito fácil a gente olhar para frente. Mas a autoanálise, a gente faz essa análise. A gente vê se a gente está reclamando. Se não tiver alguém dando feedback ali pra gente, né? A gente não sabe. Se não tiver, ninguém vai falar, pô, tu só reclama. Você não sabe se tá reclamando ou não. Você não para analisar. É muito fácil, a gente tá jogando a vida de todo mundo o tempo todo. A gente tá separando os outros pelos potes da vida. Mas, assim mesmo, se eu parar aqui e perguntar sobre si, defeitos e qualidades, vocês conseguem dar defeitos e qualidades de si mesmo? Tem gente que só vai achar qualidade, tem gente que só vai achar defeito. Mas você consegue ver você de verdade? Os seus defeitos, suas qualidades? Não. Isso é uma tarefa muito difícil, a autoanálise. Por isso que a gente precisa meditar na palavra, a gente precisa da ajuda do Espírito Santo. Os que amam a sabedoria trazem a verdade de Deus para as suas conservações. O sábio usa a palavra de edificação. Vamos ver lá, Provérbios 10, 20 e 21. Alguém pode ler para mim, por favor? Prata e escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vai muito pouco. Os lábios dos justos apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. Obrigado. Vamos voltar aqui para o nosso momento eleitoral, né? Quando a gente tem que escolher lá um parlamentar para representar a gente passou por um momento aí muito difícil, né? Não tinha ninguém que me representava ali. Eu tinha um e do outro lado. O que dizia crente, aquele que fala palavrão, o outro que era ladrão. Está sendo gravado, não podia falar assim não. Aí eu vou falar assim. Eu não me via representado ali. Eu não tinha quem escolher. E
dentre os menos piores eu tive que escolher um. Mas é comum do cristão falar palavrão? É comum? Ele realmente estava ali representando a gente? Ou era necessário falar daquela forma? Ele representava a fé cristã da gente? Não é? E quando alguém que diz ser cristão e não age com atitude, ele está sendo perverso. Ele não está representando aquilo que ele prega. Ele diz seguir a Cristo, ser de Deus, mas ele não está sendo. Mas a gente mesmo assim tem que escolher. Então eu vou esquecer, eu vou escolher o outro porque me favorece no trabalho, porque vai me dar aumento, porque ele é a favor do funcionário público, do Estado inchado, e vou esquecer da ideologia dele. E vou esquecer que ele quer implantar coisas que vão trazer o mal para a sociedade? Também não, né? E a gente fica nessa faca de dois gumes. Então, tudo ali que é usado na língua, ela vai trazer o bem e o mal. E Deus, ele está sobre todos eles, sobre os justos e sobre os perversos. E a gente precisa discernir. E a gente precisa ser diferente deles. A gente tem que seguir, não esse exemplo de cristão. Precisamos ser cristãos de verdade. Temos que ser ao contrário disso. Os nossos lábios têm que ser justos. E não é só ser justo, ele também precisa aparentar ser justo. É igual a mulher de César, né? Não basta ela ser fiel, ela também precisa aparentar ser fiel. E assim também somos nós como cristãos. Não basta a gente pregar a palavra. Sair daqui, a gente precisa demonstrar isso, botar em prática tudo que é ser justo. Vamos conseguir 100%? Não. Esse só Deus, só Jesus. Só Jesus foi 100% justo. E a sua justiça fez ele virar cordeiro por nós. A sua justiça o matou pelos nossos pecados. E para a gente fechar essa parte B, vamos lá em Efésios 4, 29. E dentro desse contexto, Paulo apresenta para a sua igreja assim, ó: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graças aos que ouvem. Torpe aqui, eu botei o significado aqui do Micaelis, né? Acho que o dicionário Micaelis. Torpe. Que contraria ou fere os bons costumes, a decência, a moral, que revela caráter vil, ignóbil, indecoroso, infame, que causa repúdio, asqueroso e nojento. Então, será que aquele político que estava lá, falando que era cristão, falando palavrão perante milhões de pessoas e ofendendo outras pessoas, ele estava sendo torpe? Ele estava indo de encontro a isso aqui que Paulo falava? Será que quando a gente senta na roda, a gente fala mal dos nossos irmãos que não estão presentes, a gente está sendo torpe? Todo mundo aqui deve trabalhar e todo mundo tem um amigo que trabalha mal, né? Quantas vezes você elogiou algo bom daquela pessoa para que ela venha melhorar? É muito mais fácil a gente criticar, né? Do que a gente procurar uma qualidade.
Quantas vezes a gente elogia uma pessoa de coração? Você olha para aquela pessoa e procura uma qualidade para elogiar. Tem pessoas que é difícil achar, mas faça um exercício. Elogie uma pessoa por dia até o final da semana, dentro do seu convívio. Olha para aquela pessoa, veja o que ela está fazendo durante o dia e ache um elogio sincero para ela. Vê como é que você vai mudar a vida dessa pessoa. Às vezes a pessoa está fazendo tudo errado. Um simples elogio faz ela mudar toda a atitude dela do dia. Lá no quartel tem uma... Quando o pessoal vem me dar o pronto das coisas, né? Dizer que fez, porque a gente tem umas metas por dia. Então quando as pessoas cumprem as metas, a gente vem trazer no final da tarde para poder, antes de ir embora, fechar o dia. E eu pergunto, geralmente, foi o seu melhor? Porque às vezes a pessoa trabalha muito mais do que aquilo, mas no dia ela não rendeu nada. E eu pergunto, foi o seu melhor? E muitas das vezes o melhor da pessoa naquele dia é aquilo. Algumas fazem corpo mole, mas do momento que eu entrei na minha sessão até hoje, a minha sessão melhorou de 50% para 90%. Por uma simples pergunta no final do expediente. Foi o seu melhor? Se foi o seu melhor, é tudo que eu tenho a aceitar. E as pessoas dão o seu melhor. Porque um simples elogio no final do dia, quando você vai embora do seu trabalho, vale como se fosse o pagamento. Até mais. A satisfação que está ali, daquele elogio sincero pelo que você fez, recompensa todo o teu esforço. E num simples conversar ali de final de expediente, a gente sai alegre brincando. E a gente rende muito mais. Eu estava numa divisão onde toda hora eu estava batendo de frente com um rapaz que era espírita. E eu estava orando muito a Deus para sair de lá. Muito, muito, muito. E parei nessa sessão nova. E foi um por um indo para a sessão. A Paula sabe. Quase todos os cristãos foram reunidos na sessão. Não por movimentação nossa. Foi Deus. Ele foi levando um por um. Agora temos 3 pastores, 2 irmãos, trabalhamos tudo na mesma sessão. E a sessão era considerada pior. Já é melhor. Todo mundo quer ir para lá agora. Mas, com certeza, não foi a atitude de ninguém dali. É Deus. Deus e oração. Não... São pequenas atitudes que a gente faz que muda toda a estrutura ao nosso redor. Muda tudo que a gente está vivendo. E aí a gente passa para o ponto 3 da nossa aula. Soberania, responsabilidade e realeza. A soberania e responsabilidade. Salomão enfatiza que o governo soberano do Senhor inclui a responsabilidade humana. Como eu falei aqui dos políticos, lá atrás era reis. Ele não falou diretamente para a gente. Lá era Salomão ensinando seu filho a governar, que vinha ser um rei, né, futuramente. Mas ele deixa claro aqui que quem está abaixo do governo também tem responsabilidade. Como é que a gente usa a balança para escolher os nossos governantes? O que a gente põe na balança? Foi só o que ele falou lá, que ele é cristão? Ou tem mais coisa sobre isso? E a gente vai ser responsável por isso. Hoje mais do que antes. Porque na monarquia era passada de pai para filho. Mas hoje, Deus continua a governar soberanamente sobre todas as coisas. Mas nós temos nossas responsabilidades nos nossos atos. Nós respondemos pelas nossas escolhas. E assim como Israel, ela tinha um rei. Ela era governada por um rei que era o sucessor de alguém escolhido por Deus.
E mesmo assim, eles foram levados ao cativeiro. Eles foram punidos. Eles foram à disciplina. Vamos ver o que Daniel fala pra gente aqui? Daniel 4:35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e, segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu. E os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: quem fazes? Quem fazes não, que fazes, desculpa. Então, seja no Brasil, com o presidente Lula, seja na China com o Xi Jinping, seja nos Estados Unidos agora com Trump, na França, qualquer um país ainda é governado por Deus. Ainda é a vontade permissiva do Senhor. Ah, Wesley, mas lá na Coreia do Norte eles matam os cristãos. Mesmo assim, quem pode levantar e dizer que faz o Senhor? Ainda é a vontade de Deus. É Ele que permite. Alguém tem dúvida que se Ele quisesse acabar agora com aquilo, Ele acabava? Então tem um propósito. A gente não sabe, não nos foi revelado, mas tem um propósito. É a genuína, verdadeira vontade do Senhor. Mesmo Deus governando todas as coisas, o coração do homem torna responsável pelos seus atos. A verdadeira sabedoria está em ter o coração no que agrada a Deus. E aqui Salomão fala mais uma vez no coração, né? O que a gente faz de coração, aquilo que a gente faz mais puro, que a gente faz impulsivamente, agrada a Deus? Ou a gente pisa em ovos para estar agradando a Deus? Só quando está na frente dos amiguinhos? Só quando está dentro da igreja? A nossa sabedoria é verdadeira? A gente coloca em prática lá fora o que Deus nos ensina aqui através da palavra? A gente leva a palavra no coração? E Samuel 16:7 diz pra gente assim, ó: porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Deus aqui fala para Samuel ir lá ungir Davi. Foi nesse momento. Mas porque Saul o tinha desagradado. Ele, para comandar um exército, se você tivesse hoje que escolher alguém, você escolheria alguém grande e forte ou pequeno e fraco, jovem, quase um menino, para comandar o seu povo? Todo mundo aqui ficaria com grande e forte, né? Para ser o seu rei. Mas o povo escolheu o grande e forte. E ele desagradou a Deus. Ele não fez o que Deus queria. Deus mandou que matasse todos os animais, destruísse tudo. E ele preservou. Ele foi contra Deus, ele foi contra a vontade de Deus. E não foi uma vez. Ele foi contra Deus umas 3 vezes, até que Deus se irou e tirou ele do governo. E Samuel, quando chega na casa de Davi, ele vai ali um por um. E ele começa por quem? Pelos mais altos, mais fortes. Mas Deus não vê
o nosso exterior. Deus vê o nosso coração. E Davi, o menininho que estava lá no campo, foi escolhido. E mesmo sendo escolhido, Saul naquele momento ainda continuou sendo rei. Mesmo sendo ruim, ele continuou sendo rei. Por que Deus não tirou ele logo do poder? Por que Deus não pegou e fulminou ele com um golpe só? Seria bem mais rápido, né? Davi teria sofrido menos, né? Mas tinha um propósito. Assim como tem um propósito hoje de um governante ruim num país. Tem um propósito de um país que persegue cristão. A gente sabe qual é o propósito? Não. Mas uma hora nos será revelado. Deus sabe de todas as coisas. Ele tem um propósito para tudo. E aí a gente entra na parte 2. Um rei mediador. Salomão também ensina que Deus exerce a sua justiça na terra através de um rei sábio e reto. E isso ele está ensinando ao filho dele, né? Ao neto de Davi, que deveria estar muito convicto que quando ele viesse a governar, ele estaria então dentro da responsabilidade e teria que ser como um servo de Deus, governar com a retidão que Davi governou, que deveria ser um exemplo para os seus, assim como Davi, Salomão e futuramente ele seria. Que aquele que governa tem que ser honesto, íntegro e representar a figura real de Deus na terra. Mas sabemos que não foi assim, né? Sabemos que nem sempre quem está lá governando está seguindo esse critério. Então, o governante, seja ele ímpio ou seja ele cristão, ele é a demonstração do caráter de Deus sobre nós. A figura real é usada para demonstrar o caráter do próprio Senhor. Toda a figura reais do mundo deveriam se espelhar no caráter de Deus, mas não acontece. E é por isso que a gente passa por essas aflições, por essas dificuldades. E é por isso que a gente é disciplinado. E seja fiel ou infiel, justo ou injusto, todos os governantes, creiam ou não creiam, eles responderão pelos seus atos. Vamos lá em Apocalipse para a gente ver. Apocalipse 17:14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e os Cordeiros os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. 19:16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Reis dos reis, Senhor dos senhores. Então, independente de crença, independente do que ele haja, todos os governantes responderão perante a Deus. E com um peso maior, porque eles governavam. Todos nós responderemos perante a Deus, mas os governantes terão um peso maior. E entrando no final da nossa aula, a figura real. Vimos na lição passada que Jesus é maior do que a sabedoria. Jesus, ele é a sabedoria encarnada. Ele não estava aqui aprendendo, ele não aprendeu, ele ensinou, ele era a própria sabedoria. Ele é aquele que contém toda a sabedoria. Quando nós olhamos para a criação,
nós vemos Jesus e nós vemos toda a sabedoria ali. E ele era essa sabedoria. Somente Jesus é justo. Romanos 3,10. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. E 1 Pedro 3,18 nos diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, mortos, sim, na carne, mas vivificado em espírito. Conclusão, irmãos. Estou acelerando um pouquinho porque já passei da hora, né? Há um contraste evidente entre o justo e o ímpio. A diferença está no coração. Então, nas nossas atitudes, na nossa vivência, nos nossos tratos com nossos amigos, no cuidar das nossas riquezas, o que nos faz tornar justos ou ímpios vai ser a diferença dos nossos corações. Então, aquilo que vai levar a gente a seguir por um caminho é o que a gente leva dentro dos nossos corações. Se a gente levar a palavra, com certeza a gente vai ser justo. Se a gente negar a palavra, vamos ser ímpios. A maneira de lidar com o dinheiro e a língua fala do que? Valorizam. Então, como a gente lidar com o dinheiro, como a gente trata, como a gente oferta e o que a gente fala, é isso que vai valorizar nossas atitudes. Não basta só a gente pregar a coisa correta, se nas nossas atitudes a gente não está fazendo isso. Soberano, governa sobre ambos. A responsabilidade de cada um será julgada. Deus continua governando, seja sobre os ímpios ou os justos, sobre todos. E a responsabilidade nossa será julgada. Cristo é a excelência do governo. E aplicações: trabalhe duro, seja honesto e não ame o dinheiro. Confie em Deus. Tenha cuidado no uso da sua língua. Ela é um termômetro do seu coração. Cumpra os mandamentos do Rei Jesus. Creia em Jesus como seu Senhor e Salvador. Aproveitando a Black Friday, quem fizer uma pergunta ganha uma resposta. Até que seja eu não sei. Vai, alguma pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Gente, o finalzinho foi um pouco corrido, né? Porque eu sempre perco o tempo. Ou fica muito curto ou fica muito longo. Mas creio que deu pra gente aprender bastante, né? Qualquer dúvida aí, podem me procurar depois, procurar o pastor. Espero que a gente tenha aprendido, que o Espírito Santo tenha iluminado nossa mente para essa palavra. E a gente só tem a agradecer, né? Pai, muito obrigado por essa palavra de sabedoria, Pai. Obrigado por confortar nossos corações, abrir a nossa mente, Pai. Pai, esteja conosco agora nesse culto, que venha ser um culto abençoado, que a gente venha poder compartilhar isso aí com os irmãos de coração aberto, Pai. Sonda os nossos corações, Pai, limpa a nossa alma e nossa mente e nos guarde mais uma noite, mais um domingo, em nome de Jesus. Amém.